nós, irmãos, porque você não pode ir, mas você ora e juntos podemos destruir o poder do diabo. Juntos podemos fazer, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Rapidamente eu quero decorrer alguns assuntos sobre o poder do que é a palavra quando você aplica no poder da fé. Saiba que a fé que muda, a fé que causa um transtorno no universo, a fé que abala, que move montanhas, a fé que move o coração de Deus, não é uma fé normal, é uma fé absoluta no poder da palavra de Deus. Ela deve estar fundada na palavra de Deus. Há duas fés: a fé salvadora, que você recebeu a Jesus, aquele que crer no Senhor será salvo. Mas há o poder da fé, há o dom da fé, do que grandes homens de Deus foram usados pelo Senhor, pelo poder da fé. Quando Deus me chamou ao ministério, há muitos anos atrás, no Rio Grande do Sul, quando eu era um garoto, alguns pastores disseram: como Deus pode usar você? Eles ainda estão lá. Deus me levou ao redor do mundo 16 vezes. Deles ainda estão lá. Eu criei no poder, eu criei no poder extraordinário da fé, porque a fé move montanhas. Fé, você confessa o poder da fé. Se você fala que está enfermo, você estará enfermo. Se você fala em miséria, você estará em miséria. Se você fala de maldição, você estará abaixo de maldição. Mas você fala de bênção, de poder, de prosperidade, de fé, Deus te vai abençoar, Deus te vai prover, Deus te vai prosperar, vai curar a tua enfermidade, vai salvar a tua família. A Igreja Batista da Floresta está orando por um templo maior, não é assim, pastor Ciro? Lá em Nova Jersey, quando eu era um garoto, em 1984, quando eu cheguei nos Estados Unidos, um pastor amigo meu estava com o carro, levando-me para o culto domingo de manhã. Escute o que aconteceu. Ele parou o carro diante de uma sinagoga judaica, e ele disse: Josué, se você crer comigo, vamos orar por essa sinagoga, porque eu quero essa sinagoga para mim. Minha igreja está pequena e eu preciso de muito mais lugares para a minha igreja. Eu disse: cuidado, pastor, em orar, porque a sinagoga é judaica. Não vá colocar os seus dedos sobre os judeus. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ele disse: não, nós vamos orar com muita cautela. Tudo que nós vamos pedir é que eles esvaziam as sinagogas. Agora Deus saberá como vai esvaziar. Vamos orar para que eles regressem a Israel, ou muda de bairro. Esse é o Brooklyn, Nova York. Há muitos judeus, pastor Ciro sabe disso. Escuta bem. Nós oramos, colocamos nossa mão naquela sinagoga. Era para 3.000 pessoas. Oramos ali e colocamos nossas mãos. Sabe o que aconteceu? 2 meses depois, repentinamente, colocaram um letreiro do lado de fora da sinagoga: for sale, para vender. E o pastor para com o seu carrinho e vê para vender e o número de telefone. Eu sei que funciona diferente as coisas imobiliárias aqui e lá nos Estados Unidos. Ele foi ver o rabino. Rabino se diz? Rabbi. Ele foi vê-lo para ver quanto era a sinagoga. O rabino olhou para ele e disse: são 230 ou 40 mil dólares de entrada, e o templo é mais ou menos como uns 2 milhões e 600 mil dólares. O pastor tinha de 14 mil dólares no banco da igreja. E o rabino olhou para ele e disse: é somente 2 milhões e 800 mil. O pastor olhou para ele e disse: only? Somente? Only? That's no problem, disse ele. Só 2 milhões? Oh, that's nothing. Disse: isso não é nada. Quando saiu do carro e sentou no seu carrinho: Jesus, 2 milhões de dólares não é nada. E o Senhor veio a ele e Deus lhe deu uma escritura, o que eu acabo de eu lhe dar. Hebreus 10:38. Justo verá por fé. Deus disse para ele: espere 1 mês e volte à sinagoga. Volte a falar com o rabino responsável da imobiliária. Não sei se chama imobiliária aqui, o que vende. É, mais ou menos assim. Aí ele voltou, não havia vendido a sinagoga. Aí quando o rabino viu, de novo disse: oh, pastor, sim, eu lembro mais ou menos de você, você veio. Boas notícias. Disse o pastor: quão boas são? A sinagoga baixou 200 mil dólares. Disse o pastor: oh, que bom, quanto é agora? 2 milhões e 600 mil. Only? Somente? Voltou ao carro e: Senhor, 2 milhões e 600 mil dólares. Deus disse para ele: em 1 mês volte. Em 1 mês ele voltou.
Quando ele chegou na imobiliária, o rabino viu ele e disse: I have good news for you. Tenho boas notícias para você. Baixou a sinagoga, $300 mil. Não está vendendo. E o pastor disse para dentro de si: eu sei por que não está vendendo, porque ela é minha. Eu sei porque não vai vender, porque ela é minha. Quanto está agora? Well, bem, mais ou menos, how about, que talvez 2 milhões e $2.200.000 e, digamos, você pode dar uns $185 mil de entrada. O pastor olhou para ele: really? Mesmo? Only? Só isso? Voltou ao carro: Senhor, $2.200.000. Deus disse para ele: volte 3 vezes mais, 1 mês cada uma. Ele disse: Senhor, eu pareço Moisés, quantas vezes eu tenho que ir ao faraó? Deus disse para ele: vá ao faraó até quando eu diga, vá. Quando ele chegou, o rabino já estava desesperado que não vendia. Deus trancou. Quando é de Deus, é de Deus. Quando alguma porta é de Deus e o diabo não pode abrir. Isaías 22 diz: a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus dará um templo para a Igreja Batista da Floresta, em nome de Jesus. Deus o dará. Ele regressou mais 3 vezes. Quando ele regressou, o rabino disse: I have good news for you. Tenho boas notícias para você. A sinagoga está a $1.800.000. Quanto de down payment? Para você, $50 mil. Voltou ao carro de novo: Senhor, $50 mil. O Senhor lhe disse: falta 2 vezes, volte. Chegou lá, cada vez que ele seguia, já o rabino dava para ele a paz do Senhor. E colocava ele dentro do escritório e já dava paz do Senhor para o homem. Voltou. Quanto está agora? Mais ou menos, não está vendendo. Todos os familiares estão indo para Israel, alguns têm morrido. Estamos emigrando, porque está se cumprindo a escritura. Os deuses estão voltando a Israel. Ele disse: vamos deixar o assunto para $1.300.000. Já baixamos demais. Quanto você pode dar de down payment? Não sei. Você pode dar como $45 mil. Faltava 1 vez ainda para ir. Veja bem a fé. E ele ia dizer: ok. E Deus lhe disse: falta 1. Não faça o negócio. Ele disse: ok. Tenho um compromisso, já regresso. Chegou ao carro: Senhor, $50 mil. $1.300.000. Falta 1 vez. Vá agora em fé. Quando chegou o pastor, deu a paz do Senhor para ele. Entrou dentro do escritório. Judeu dentro do escritório e disse: good news for you. Boa notícia para você. Já como o mercado fechou e já faz quase 8 meses que estamos nessa história, que você vem mês aqui. Então nós vamos fazer um negócio. Nós vamos deixar a sinagoga para você por $600 mil. São 2 milhões menos. E nós vamos deixar para você mais ou menos uns $15, $20 mil de down payment. O pastor não podia crer. $20 mil. $20 mil, assine os papéis, busque o seu advogado, afirme o assunto imobiliário, sinagoga é sua. Deixa eu lhe dizer, my friend, saiu dali com uma sinagoga para 3 mil pessoas, com $2 milhões menos. Sabe o que Deus faz? Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de poder. Quando você crê na palavra, e você crê e a confessa, Deus é Deus de poder. Grandes exemplos da fé, rapidamente. Veja lá o que diz em Mateus 8:2. Rápido, por favor. Veja o leproso. Veja que homem de fé. Mateus capítulo 8 e versículo 2. Veja a sua fé tão poderosa e espontânea. Eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me livre. Primeiro ele chamou Senhor. Segundo ele se ajoelhou. E terceiro ele tinha fé. Só daqui dá para fazer um sermão. Ele chamou Senhor, ele se ajoelhou e ele tinha fé. Ele veio na atitude certa, na maneira certa, e ele veio à pessoa certa. Ele se ajoelhou: Senhor, tu podes. Jesus, estendendo a mão, o tocou, dizendo: quero, seja limpo. É no poder da fé. É no poder. Você crê que a palavra é como ela deve ser, e você deve crer na palavra como a palavra está escrita. Se Deus dará um templo de 5 mil pessoas, ou 6 ou 10 mil pessoas para a Igreja Batista, e Deus falou, você deve crer, você deve ter fé, como esses pastores têm fé. Se os muçulmanos têm sinagogas, têm mesquitas para 50 mil pessoas, para 15 mil pessoas, se os muçulmanos têm templos enormes e mesquitas, e os budistas para 50 mil, 60 mil pessoas, como é que o Senhor